Qualificação ergonômica dos projetos de reforma de laboratórios forenses por meio da análise comparativa de fluxos e tarefas, aplicando os indicadores-chave de desempenho KPIs. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Mônica Bernardi Urias, pela professora Roberta Consentino Cronca, ambas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Trata-se de uma avaliação da qualidade ergonômica dos projetos de reforma aqui proposto, tratando-se de ambientes profissionais da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, especificamente laboratórios forenses, sendo 3 os estudos de caso: o núcleo de exames de entorpecente, o núcleo de biologia e bioquímica e o núcleo de balística. Por meio de uma avaliação comparativa dos fluxos de trabalho e da análise de tarefa antes e após a reforma desses espaços, pretende-se verificar a qualidade do projeto quanto às questões ergonômicas específicas a esses espaços e às suas atividades. Os indicadores-chave de desempenho são então aplicados para se obter um valor numérico que permite explicitar o avanço desses espaços quanto às questões ergonômicas diante de um processo de reforma. A transformar as qualidades subjetivas é uma ideia ao se aplicar o KPI em parâmetros facilmente mensuráveis, que possam ser comparáveis, contribuindo como uma avaliação objetiva, portanto, por análise e comprovação do valor de projeto, além da validação de como esse projeto foi desenvolvido. A metodologia da pesquisa apresenta, então, um fluxo de processos que é aplicado a planta de arquitetura do espaço antes da reforma e após a reforma. Então, as tarefas são divididas nesse espaço e então são interligadas, demonstrando o caminhamento das pessoas, compondo aí um mapofluxograma, tá? Ou então um gráfico espaguete. Esse aqui é antes, esse é após a reforma do núcleo de biologia e bioquímica. Segue-se aqui a rachura dessas mesmas plantas, demonstrando as áreas de permanência com o número de atividades. Dessa forma, então, com uma variação de cores, consegue-se identificar como que era a distribuição desses espaços antes e após a reforma, quanto ao número de atividades. Então, espaços que demandavam uma atividade muito grande, outros menos atividade. Então, permite-se uma análise aí comparativa, se a distribuição das tarefas pelo espaço é suficiente, adequada ou não. E o corredor, né, as áreas de circulação também foram separadas aqui, demonstrando a intensidade, né, áreas com baixa circulação, média circulação e intensa circulação. E aí, esse mesmo método se aplicou ao núcleo de exames de entorpecente, ao núcleo de balística. E, por fim, tem-se aí a aplicação dos indicadores-chave de desempenho, tá? Então, é uma ferramenta comumente apreciada pela gestão de projetos, né? Controle de qualidade em diversas áreas. Aqui, a qualidade dos ambientes se deu em relação à adequação ao uso e tarefas nele desenvolvidas, considerando-se aí como indicador o 3 adequado, o 2 com pequenas inadequações e 1 significativamente inadequado. Essa metodologia, serviço e aplicação de KPIs neste trabalho, tratando-se de pontuação atribuída entre 1 e 3 mediante análise de fatores pertinentes aos objetivos dos projetos de reforma. Então, tem-se aí uma tabela construída antes e depois da reforma de cada um dos 3 estudos de caso, com uma análise da tarefa em relação à condição física, equipamento, condições de operacionalidade, condições de segurança geral e quanto à atividade e comportamento do trabalhador. Por comparação também, depois da reforma, e antes da reforma, chega-se aos valores finais que permite uma comparação entre eles. Então, as condições físicas dos espaços estudados foi significativamente melhorada. Considerando-se cada núcleo, a análise de tarefas demonstrou que os laboratórios do núcleo de balística e de biologia e bioquímica apresentaram melhor condição física que o NE. E pela análise de tarefa quanto aos equipamentos e condições de operacionalidade, revelou que estes aspectos foram melhor atendidos com os projetos de reforma do núcleo de entorpecentes e do núcleo de balística. Quanto às condições de segurança, os projetos atenderam satisfatoriamente todos os espaços reformados, sendo mais significativa tal mudança no núcleo de exame de entorpecente. E o núcleo de exame de entorpecente foi o mais impactado positivamente. Quanto aos aspectos ergonômicos analisados, seguindo-se o núcleo de balística, o núcleo de biologia e bioquímica. Por considerações finais,
Apresento aqui que a aplicação de KPI mostrou-se uma ferramenta elucidativa, um facilitador. O projeto de relayout permitiu maior controle operacional e menor exposição do trabalhador e do contato entre materiais de exames, sendo segurança um fator crítico em laboratórios, destacando-se os laboratórios forenses, diminuição do cruzamento de pessoas e, consequentemente, de materiais de exame. Para que não haja qualquer tipo de cruzamento, esse layout deveria oferecer uma condição circular, e isso só foi possível com o núcleo de exame de entorpecente. Os projetos atenderam às expectativas de seus usuários quanto à flexibilização, organização, otimização, controle e setorização, diminuindo movimentação de peças de exame e de deslocamentos excessivos e melhoria da orientação espacial. Considera-se ainda as condições de higiene também, como devido à separação de fluxo e também quanto às atividades técnica e administrativa, permitindo aí o fluxo de material não entre em contato, né, com essas pessoas, diminua esse contato, sendo esses materiais potencialmente tóxicos ou contaminantes, minimizando aí um contato indesejado, a contaminação ambiental e a própria contaminação entre provas. Obrigada.